De cada 3 quilos de alimentos produzidos no mundo, pelo menos um vai parar no lixo. São mais de 26 milhões de toneladas desperdiçadas por ano no Brasil, enquanto 7 milhões de pessoas passam fome. Os bancos de alimento são uma proposta para enfrentar o problema do desperdício e apoiar o direito humano à alimentação adequada. É sobre isso que eu vou conversar agora com Kathleen Oliveira, coordenadora-geral de equipamentos públicos da Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Kathleen, como funcionam os bancos de alimentos? Então, Roberta, os bancos de alimentos, eles são estruturas, né, que existem nos municípios que recebem doação de alimentos, verificam se eles estão em condições de serem doados e se eles estiverem em condições aptos para consumo humano, eles são doados para instituições socioassistenciais. E tem um programa do Ministério que organiza esse sistema? Sim, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ele tem um programa que se chama Banco de Alimentos, que é implementado desde 2003. Hoje são 81 bancos públicos apoiados pelo MDS Desenvolvimento e mais 26 em construção. Mas isso é uma iniciativa, assim, mundialmente já existiam os bancos de alimentos, isso é uma coisa Sim, é uma anterior. iniciativa que existe no mundo todo e no Brasil ela existe, iniciou desde o final da década de 90, com iniciativas da Organização da Sociedade Civil, com ONGs, né? E no início dos anos 2000 isso foi aumentando, foi um movimento que foi aumentando, até que em 2003 isso se tornou também uma política pública e que é conduzida hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Social. E aí os alimentos, né, que são captados e recebidos, bom, primeiro quem doa, de onde vêm esses alimentos? Então, os alimentos eles podem ser doados por várias pessoas, né? Hoje os principais doadores são a rede varejista, então são supermercados, atacadistas, podem ser doados muitas vezes também pelo próprio agricultor, né? Então algum alimento que ele não comercializou ele vai ser doado, e indústrias de alimentos, né? Também doam. Então, grandes indústrias o que fica, né, na fábrica e que não vai ser comercializado, eles também podem doar para os bancos de alimentos. Mas é que tipo de indústria, por exemplo? Indústrias de alimentos como panificação, produtos industrializados, semiprocessados, aí você tem... Sempre industrializado? Sempre industrializados, isso. Não pode ser um açougue, Eventualmente pode sim, né? Então, assim, qualquer estabelecimento comercial que venda alimentos, ele pode doar os alimentos desde que in natura, né? Então, por exemplo, refeições prontas, os bancos de alimentos, eles não recebem para distribuir, para doação, porque o risco sanitário envolvido é muito alto e exige uma logística que os bancos de alimentos hoje não possuem. Então, restaurante não pode doar? Hoje, para os bancos de alimentos, não. Né? Agora, se há um desperdício grande no restaurante, é possível, né? No caso, que esse comerciante, o dono, reveja sempre o seu planejamento no sentido de diminuir esse desperdício, ações de educação alimentar também, com os frequentadores desse restaurante podem ser feitos para que seja diminuído o desperdício. Agora, especificamente os bancos de alimentos, eles recebem alimentos in natura, né, ou alimentos industrializados ou semi-processados, né, para poder fazer a doação e que estejam ainda aptos para o consumo. E aí o passo seguinte, quem recebe esses alimentos? Então, aí o passo seguinte, na verdade, ainda não é quem recebe, é dentro do banco, né? O banco faz toda uma seleção, um processo de identificação, porque muitas vezes recebe, a maior parte dos alimentos, na verdade, recebido pelos bancos são de hortaliças e frutas. Então, dentro do banco de alimentos é feito ainda uma seleção e é separado aqueles que já estão muito, muito machucados, não são destinados para doação. Aí, sim, o passo seguinte é ser doado, né? Que a gente chama para um beneficiário, que normalmente é uma instituição. É uma escola, é um lar de idosos, né? Os próprios equipamentos de assistência social do município, um hospital, que estão previamente cadastrados no banco de alimentos.
E aí essa seleção assim, do que vale e o que não vale é o próprio banco que faz? O banco de alimentos que faz, com profissionais treinados e tem sempre um nutricionista supervisor, né? Uma equipe mínima que faz essa supervisão e que é capacitada e treinada para isso. E tem algum monitoramento externo? O Ministério não fiscaliza, né? Como é que... Não fiscalizamos. Primeiro, o Ministério ele apoia a construção desses bancos de alimentos e muitas vezes a modernização das estruturas físicas. Já a atividade do banco de alimentos, hoje ela segue todos os parâmetros determinados pela vigilância sanitária e todas as regras, né, envolvidas nesse processamento e nessa manipulação de alimentos. Então, quando há alguma ação mais de fiscalização, é nesse sentido. O que nós temos buscado fomentar é um envolvimento maior, uma cooperação maior entre os bancos de alimentos, formando uma rede de bancos de alimentos, no sentido de melhorar a gestão e poder atender mais pessoas e mais instituições. E aí, como funcionaria essa rede? Por exemplo, se alguém, né, recebe muito milho e o outro recebe muito tomate, eles fariam essa troca? Faz essa troca, exatamente, é isso que acontece. Então, as redes locais, a gente tem algumas regiões no país que já têm essas experiências, como a rede de banco de alimentos da região de São Paulo e região metropolitana, Belo Horizonte, região metropolitana e também o leste de Minas Gerais. Eles têm redes de bancos de alimentos e quando um banco de alimento recebe uma doação muito volumosa, que ele não consegue doar tudo, ele aciona os outros bancos e aí eles compartilham a logística e podem distribuir por toda a região. E no resto do Brasil, eles estão funcionando, estão em atividade no Brasil inteiro? Os bancos de alimentos têm todo o território nacional. Hoje são 220 bancos de alimentos, entre bancos públicos e privados, mantido, né, pelas organizações da sociedade civil. E estão principalmente nas capitais, porque é onde você tem os doadores, né? Então, assim, onde estão os potenciais doadores estão nos grandes municípios, então é onde a gente tem os bancos de alimentos. E no caso dos alimentos industrializados, também tem que fazer uma fiscalização, ver o que está adequado, o que não está? O banco de alimentos principalmente verifica, né, se está dentro do prazo de validade, né, e se não há danos na embalagem, né? Então, estando dentro do prazo da validade, não havendo dano na embalagem, ele pode ser doado. Muitas vezes acontece de o doador acionar o banco de alimentos, né, muito em cima, tá? 2, 3 dias de vencer, né, o produto. Mas como há essa capilaridade, como essa ideia de trabalho em rede, rapidamente a gente consegue distribuir e garantir o consumo dentro do prazo de validade ainda. Então, só pode ser mesmo consumido dentro do prazo de validade, porque às vezes a gente olha, a gente percebe que o alimento está bom, poderia ser consumido, mas se estiver fora do prazo, não pode. Não, tem que estar dentro do prazo de validade. Atualmente, né, ainda é isso. Tem até propostas, né, aqui no Senado mesmo, de se fazer uma nova data, né? Tem um prazo de validade que seria para venda e teria um prazo de consumo. Existe essa proposta, né? Ela tem sido debatida nas audiências públicas do Senado, mas hoje, por lei, né, você pode comercializar produtos dentro do prazo de validade. E é o prazo que o consumidor tem como informação de que aquele produto ainda é seguro, né? Então, a gente não, como consumidor, se eu não tenho a informação de que ainda existe um prazo a mais para que eu possa consumir, o que vale é o que está no rótulo. Então, a informação que a gente tem no rótulo. O banco de alimentos também, ele vai trabalhar com a informação que se tem no rótulo. Então, ele não pode doar um alimento vencido, porque ele não está apto para o consumo humano dentro dos parâmetros atuais da legislação brasileira. Certo. E, na verdade, a lei atual, que em vigor também, ela, de certa forma, ela inibe um pouco a doação, né? Porque o Código Civil, o Código do Consumidor também, assim,
quem doa pode ser responsabilizado se houver algum problema com o alimento, é isso mesmo? É isso mesmo. Hoje, no Brasil, a nossa legislação, né, ela diz que se a pessoa que recebe um alimento doado vier a passar mal em função desse alimento doado, né, o doador ele é responsabilizado, sem que você estabeleça realmente a causa, né, de que foi aquele alimento que doou, que foi por negligência. Não precisa ter nenhuma comprovação. E os projetos de lei que estão hoje propostos, né, no âmbito do Senado, por exemplo, eles buscam mudar isso, né? Então, assim, o doador será responsabilizado se for comprovado que houve negligência por parte do doador. Então, por exemplo, doou um produto vencido e o doador sabia que estava vencido. Então, ele foi negligente, então ele será responsabilizado. Mas se ele doou um produto que não estava vencido, cuidou de todo o transporte, de todo o processo da doação, e aí, eventualmente, a pessoa passou mal, você não tem nem como comprovar, às vezes, que foi por conta do alimento, aí ele não será responsabilizado. Então, às vezes também pode acontecer alguma coisa depois, né? Depois ela doou, estava bom, né? E, às vezes, né, não foi bem armazenado. Exatamente. E é por isso também que nós propusemos que os projetos de lei, eles previssem, né, a figura do banco de alimentos. Porque o banco de alimentos, ele não faz só esse papel de receber e doar, mas ele tem todo um processo educativo com a instituição beneficiária. Então, os bancos de alimentos visitam a instituição, observam quais são as condições de armazenamento que existem nessa instituição. Então, a instituição tem geladeira, tem quantas geladeiras, servem quantas pessoas, qual é a capacidade dela de utilizar esse alimento que vai receber ou armazenar. Fazem atividades de educação alimentar e nutricional dentro dessas instituições. Então, tem um processo educativo que, quando o alimento ele é doado, também a gente tem um pouco mais de segurança em dizer que ele vai ser utilizado de uma forma mais segura, por conta desse processo educativo que os bancos de alimentos fazem. Entendi. E tem também, assim, porque eu já cheguei a ver notícia aqui em Brasília mesmo, de doação de alimentos, depois foram descobrir que estavam sendo vendidas, no caso acho que eram laranjas, assim. Tem esse acompanhamento também, de saber que foi para o destino certo. Tem, os bancos de alimentos fazem esse acompanhamento, mas além dos bancos também os conselhos, né? O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional dos municípios e do Distrito Federal, como também os conselhos de assistência social podem fazer e devem fazer esse acompanhamento, né? O papel do gestor do banco de alimentos, do responsável do banco de alimentos, é justamente sempre estar acompanhando as instituições para evitar esse tipo de ocorrência. Que muitas vezes acontece quando o banco resolve doar diretamente para pessoas, não para uma instituição que produza, né, refeições. Então, a gente, no Ministério... Mas é possível, ele pode doar diretamente para uma pessoa também? Nós não recomendamos. Existem alguns bancos de alimentos que fazem isso, mas a recomendação do Ministério é que seja doado a instituições que sirvam a pessoas que usufruem daquela instituição. Então, como eu mencionei, né, um lar de idosos, um hospital, né, eles necessitam desses alimentos e isso também os apoia, né? Uma creche, escola, exatamente, né? Que é muito diferente de você doar para uma pessoa física, né? Agora, atualmente, não existe nenhuma lei, né? Assim, eles não são regulamentados. Não, os bancos de alimentos são um programa do governo federal, mas não existe uma lei como em outros países, né? México, Argentina, Canadá e outros têm legislações específicas sobre os bancos de alimentos. E isso foi das nossas contribuições também nas discussões dos projetos de lei que estão em trâmite, né, no Senado, para que haja essa previsão, né, dos bancos de alimentos. E aí, nessa definição, isso já ficaria... Já teria esses critérios, né? Por exemplo, isso de não poder doar para uma pessoa, sempre para uma instituição, isso ficaria já regulamentado? Se não na lei, isso possivelmente viria depois numa regulamentação dos próprios bancos. Quais são os alimentos que são passíveis de doação, quem são os beneficiários, quais são a estrutura mínima que um banco de alimentos pode ter. As diferentes metodologias, né? Os bancos de alimentos trabalham também com colheita urbana.
Então, são elementos que podem vir depois numa regulamentação, desde que previsto em lei, né, a institucionalidade dos bancos de alimentos. Não que a gente não venha fazendo, mas sempre em forma de orientação e num processo educativo. Então, mas faz falta, seria necessário uma lei? É uma demanda da sociedade, né? De ter uma lei mesmo. Isso, exato. Com força de lei. Uhum. Né? E vocês têm dados assim, comparativos em países onde já existe essa regulamentação, onde trabalha o sistema? Não, dados comparativos entre países nós não temos. Não temos. E aqui no Brasil mesmo, desde que entrou essa rede, assim, como era antes e o que mudou? Olha, em termos qualitativos, né, antes nós tínhamos, sem estarmos discutindo a rede, então nós tínhamos os diversos atores, né, os bancos públicos, os bancos, por exemplo, do Mesa Brasil, o SESC, que também está em todo o território nacional. Nós temos os bancos da Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, que é mantido pela Fiergs, a ONG Banco de Alimentos e a Associação Prato Cheio em São Paulo, para mencionar alguns, né, dos principais que estão discutindo a formação dessa rede, e cada um atuava dentro dos seus parâmetros, seguindo a legislação brasileira. Quando iniciamos a discussão, então, da formação da rede, nós vimos a necessidade de aperfeiçoar essas ações, no sentido de buscar identificar se não há sobreposição, por exemplo, de beneficiários, de instituições atendidas, porque muitas vezes tem, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo tem 3 organizações não governamentais com bancos de alimentos e mais os bancos públicos. Então, assim, estamos atendendo as mesmas instituições ou não? Então, abre essa possibilidade de diálogo para você atender mais pessoas e melhorar a eficácia, a eficiência e até mesmo discutir onde ainda é necessário bancos de alimentos, né? Então, quando formos discutir onde implementar novos bancos de alimentos, tendo a rede formada, você já olha e diz, não, aqui eu tenho um banco privado e ele é capaz de atender a demanda, não, aqui precisa de mais um, então você consegue dar mais eficiência ao processo. E essa demanda seria com base em quem está precisando ou em quem está doando? Os dois. Os dois, né? Você tem que considerar os dois, porque eu posso até ter instituições que demandem receber doação, mas se eu não tiver doador, né, então você fica com uma estrutura pouco otimizada, né, e ela é uma estrutura que exige investimentos, né? Então, você tem que considerar os dois lados. Eu preciso ter uma rede potencial de doadores e tenho que para quem destinar esses alimentos. E aí, os bancos públicos, geralmente, eles entram onde não tem os privados. Eles não seguiram necessariamente essa lógica, né? O MDS apoia os bancos de alimentos por meio de editais públicos, de seleção pública, em que o perfil foi o porte populacional dos municípios, o critério principal, né? Foi o porte populacional. Então, nós temos, sim, bancos públicos em municípios onde também há bancos mantidos por organizações da sociedade civil. A exemplo de Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, mas são municípios grandes, há espaço para todo mundo, mas é necessário também haver um diálogo para que não gere nenhuma competitividade entre os bancos, por assim dizer, né? E sim uma convergência e uma soma de ações. Mas então os municípios pequenos não têm acesso aos bancos? São muitos poucos bancos que a gente tem em municípios menores. Nós temos alguns, por exemplo, no leste de Minas Gerais, como, por exemplo, o município de Caratinga, que tem um banco de alimentos. E ele trabalha daí já mais com alimentos advindos da agricultura. Então, lá eles têm uma outra modalidade, que ao invés de ser a colheita urbana, é uma colheita rural. Aí aciona parcerias, por exemplo, com o Exército, aí eles vão até um agricultor que disponibiliza lá X alimentos, né, que podem ser colhidos para ser doados, ou via o programa de aquisição de alimentos, doação simultânea. Mas não é a regra. A regra dos bancos de alimentos, em geral, é em municípios de médio e grande porte, né, pela característica
que eu te falei, tem que ter doador e tem para quem doar. Em municípios muito pequenos, você não vai ter tantas instituições para receberem os alimentos e nem doadores, né? E aí, num caso como esse, por exemplo, que numa área rural, produtora e tal, e recebe ali, aí entraria em vigor esse esquema da rede, assim, de levar para outro lugar? Sim, ele pode. Se lá eles não têm... Eles trabalham muito em rede, então alimentos que o banco de lá recebe e que não é utilizado pelas instituições de lá, seguem para instituições de outros municípios. Quantas pessoas são atendidas pelos bancos de alimentos? Então, são atendidos tanto pelos bancos públicos como das organizações da sociedade civil, esses 220 que eu mencionei anteriormente, em torno de 10.200 instituições que atendem 4 milhões de pessoas, né, em média, todo mês. E eles têm também essa orientação nutricional, como você falou, né? Seria, por exemplo, de aproveitar coisas que poderiam ser descartadas? Tem. O Banco de Alimentos faz atividades de educação alimentar e nutricional com os profissionais das instituições que são atendidas, às vezes também com os próprios beneficiários, principalmente quando são crianças, né? E então tem todo um processo que vai de educação, tanto relacionado à parte de higiene dos alimentos, como manipular corretamente os alimentos, como também de como aproveitar, né, integralmente os alimentos, reduzindo também eventuais desperdícios que poderiam ter por formas de preparo ou de cocção, né? Como, por exemplo, né, aproveitar as cascas, esse tipo de... Isso, coisa. exatamente. Iniciativas como essa, né, que a gente chama de aproveitamento integral dos alimentos. Coisas que normalmente, culturalmente, acabam sendo descartadas. Ou porque são descartadas ou porque muitas vezes nós não temos o conhecimento de como utilizar. Então, por exemplo, a folha da beterraba, né, a folhagem da cenoura, não são alimentos riquíssimos, podem ser utilizados em diversas preparações, mas que às vezes não se tem o conhecimento. Então, os bancos de alimentos muitas vezes fazem atividades de educação alimentar com os profissionais dessas instituições que preparam os alimentos e ensinam a utilizar essas partes que muitas vezes seriam muitas vezes desperdiçadas e aí passam a ser utilizadas no consumo daquela instituição e enriquecem a alimentação, trazendo mais nutrientes e possibilitando novos sabores. Kathleen, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigada. Eu conversei com Kathleen Oliveira, coordenadora geral de equipamentos públicos da Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Se você quiser fazer alguma sugestão, ligue para o Alô Senado, o número é 0800 61 2211. Esse aqui e outros programas da TV Senado estão disponíveis no nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.